Fala, gigantes! No vídeo de hoje vamos falar sobre mapa de calor e uma análise semanal do Bitcoin, tá? Mapa de calor é um mapa onde vai demonstrar os pedidos, as ordens que vários investidores estão colocando no mercado. Muitos acompanham isso pelo Taper Read, onde que é o livro de oferta, né? Onde que você olha lá as ordens que estão sendo colocadas e consecutivamente se baseia naquilo. Ou você pode utilizar o mapa de calor, que ele vai simplesmente demonstrar as partes aonde tem maior volume. E baseado nas definições aqui do mapa de calor, você consegue, vamos dizer, que configurar essas cores, né? Então você, por exemplo, percebe que quanto mais vermelho for, significa que menos volumes tem. E quanto mais branco tiver esse calor, consecutivamente é mais ordens posicionadas, né? Então, a ideia central do mapa de calor é essa. Então, aqui olhando o gráfico, você vê que o suporte, onde o preço veio a cair em 39.673 e voltou a subir, olha a quantidade de linhas brancas que você percebe aqui, ou seja, grandes volumes, grandes ordens alocado naquela posição. Isso fez com que o preço caísse, se sustentasse e voltasse a subir. Então, é um ponto muito importante que isso serve, lógico, como base para a gente. Lógico, também não podemos tomar todas as nossas decisões ou de comprar e vender unicamente baseado nesse indicador, porque isso é uma ferramenta que pode sim cometer erros em determinadas regiões. Mas é muito importante a gente analisar essas ordens que estão sendo colocadas em determinadas regiões. Por quê? Existe suporte e resistência baseado no histórico de preços, candles, né? E também existe o suporte e resistência baseado nos livros de oferta, entendeu? No livro de oferta, onde que pessoas estão colocando tanto um valor muito grande para comprar, como também um valor muito grande para vender, isso consecutivamente também cria um suporte e uma resistência. E a gente precisa de entender isso para a gente muitas das vezes não cair em grandes armadilhas, beleza? Foi isso que aconteceu. Aqui pelo mapa de calor você consegue perceber que estamos próximo de testar mais uma região que é uma resistência muito forte, que está aqui próximo de 45.450, 45.236. Veja que é uma linha muito vermelha, com alguns traços brancos, né? Então, baseado nessas cores que eu apresentei para vocês, vocês conseguem entender que tem muitos pedidos aqui de compra ou de venda nessa região, tá bom? Vamos olhar para o gráfico de candles, tá? Olhando o gráfico de candles, a gente percebe aqui que estamos próximo da nossa EMA de 50 períodos, que foi rompida. Ela rompeu, testou um suporte muito importante, testou uma região da qual a gente esperava que, lógico, testasse e suportasse, testou e suportou, e o gráfico dessa semana já começou com um candle positivo. Então isso fez com que o mercado já ficasse um pouco mais otimista. Porém, a gente tem que fechar esse candle, né, acima, vamos dizer aqui, que 60 a 70% do candle anterior, tá? Então veja que o candle anterior, olha o tamanho dele. Então a gente tem que fechar aqui um pouquinho acima da nossa EMA de 50 períodos essa semana. Se não fechar acima, fechar abaixo dessa EMA de 50 períodos ou a chegar até esse ponto da EMA de 50 períodos, qual que é o risco que a gente tem? A EMA ela pode se comportar como uma verdadeira resistência e o próximo candle ser de baixa, tá? Então aqui a gente precisa de ter força suficiente para que tenha candles nas próximas semanas e rompa, demonstre ter força compradora para superar esse candle de baixa, e aí sim a gente começa a ter uma perspectiva muito maior para ir a 52, a 60, 70, 80 mil dólares. Antes de ter esse posicionamento, a gente não consegue dizer que o mercado ele vai voltar a subir de forma desenfreada, tá bom? E a gente não consegue entender, né, em que momento que isso vai acontecer. Precisa realmente de ir acompanhando o gráfico para entender esses pontos que são pontos críticos que a gente precisa de analisar. Da mesma forma que a gente analisa para o preço voltar a subir, a gente também precisa de analisar as tendências que pode ter para o preço voltar a cair. E não apenas dizer, é bear market, ou agora o mercado simplesmente vai afundar. Não, existem pontos que o mercado vai se segurar.
E esses pontos que o mercado vai se segurar, muitas das vezes alguns investidores podem se machucar, entendeu? Simplesmente por ele estar esperando que vai cair muito mais e não cai. Bateu numa região e volta a subir. Muitas pessoas já se machucaram dessa forma. Então, a gente precisa de entender os pontos técnicos que estão sendo apresentados, ou mediante o seu trader, mediante a sua estratégia, né? Ou mediante o que eu estou passando aqui para você, mas sempre ter alguns princípios básicos para você conseguir se basear e realmente entender qual que é a estratégia que você vai utilizar, o seu gerenciamento de risco, a sua posição, se você vai aumentar, vai diminuir, tudo isso é fundamental. Então, a gente agora tivemos o cruzamento aqui das nossas EMAs, tá? EMA de 9 e EMA de 21 períodos, elas já se cruzaram, demonstrou realmente uma força muito a favor de queda. A gente percebeu isso pelo próprio candle. A tendência agora é ter candles positivos e essas EMAs elas voltar a se reverter. Da mesma forma que aconteceu aqui, por exemplo. Veja que tivemos um cruzamento das EMAs. A EMA veio aqui para baixo, a EMA de 9 períodos tivemos novamente uma queda, veja aqui, ó. Tivemos uma queda, então a gente pode ter uma queda aqui até os 37 mil dólares, como eu avisei no vídeo anterior. E depois podemos ter sim candles semanais de alta, né? Fazendo com que as EMAs volte a voltar, lógico, a EMA de 9 períodos para cima e a EMA de 21 períodos para baixo, né? Então elas vão se cruzar novamente. Então esses pontos são fundamentais, tá? Suporte do Bitcoin. Antes dele romper esse suporte de 40 mil dólares, eu não posso acreditar que o mercado vai ficar em queda, entendeu? Ele precisa de romper isso, ele precisa demonstrar força, ele precisa realmente ter força suficiente para romper. E aí sim, eu acredito que o mercado vai testar o próximo suporte. O próximo suporte está onde? Está aqui, ó, na região de 37, aqui, ó, 36.460. São pontos muito importantes. Aqui, ó, toda essa parte dessa linha são pontos que eu tracei, que é uma linha de tendência. Se a gente analisar, conforme mostrei no vídeo anterior, veja que ela vem testando suporte. Então, consecutivamente, aqui é um ponto muito importante que a gente precisa se basear. Tanto essa linha, como também esse ponto de acumulação, que também torna um suporte. Então, são regiões que o preço precisa de testar para que a gente pense ou cogite a opção de ir a 22, a 23, a 25. É muito importante a gente ter isso em mente, tá bom? Para não ter um medo desenfreado ou até mesmo tomar decisões precipitadas, tá bom? Então, eu acredito nisso. Esse que está sendo o posicionamento do Bitcoin. É um momento onde é normal ocorrer essa indecisão de mercado. Passamos um ano inteiro, ó, andando, bem dizer, de lado. O preço está basicamente na mesma região que estava um ano atrás. Então, estamos passando por um processo de acumulação. Esse processo de acumulação, eu acredito, possa sim durar um bom tempo. A gente pode ficar aqui nessa brincadeira 2022 até 2023. E 2023 para 2024 a gente tem um rompimento e voltar lá para aquele canal desde 2015, que eu acredito, dando mais 446% de rentabilidade para o mercado. Isso apenas para o Bitcoin. Então, é uma perspectiva que eu tenho. Chegando lá para 2024, por exemplo, você já vê uma perspectiva muito maior. Olha como está dando aqui os valores para 2024, baseado naquele canal que vem desde 2015. Já está dando aqui na faixa de 500 mil dólares por cada Bitcoin. Mas aqui na faixa de 220, eu acredito que seja uma região muito importante a gente voltar a testar, né, e seguir realmente isso. Isso pode acontecer porque é uma especulação, né, o que a gente está se baseando em padrões anteriores, mas nem sempre, né, as coisas podem se repetir. O passado nem sempre vai se repetir. Então a gente precisa de ter estratégias conforme o andamento do preço. Se o preço vai para baixo, vamos ter estratégia para o mercado em baixa. Caso o preço vá para cima, vamos ter estratégia quando o mercado está otimista. É desse jeito que funciona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deixe o comentário de vocês, perguntas, faça questionamentos. Tudo isso vai me ajudar a entregar um conteúdo ainda melhor para vocês nos próximos vídeos, tá bom? A gente se vê na próxima. Forte abraço, gigantes, e até a próxima.